Oi, pessoal. Vim conversar com vocês um pouquinho a respeito desse homem pateta que apareceu, né? Esse tema novo aí que surgiu para tirar o sossego, né? Tirar a paz das famílias, né? Das pessoas que convivem com as crianças, para assustar, né? O que é, do que se trata, aonde que ele tá, como que eu me protejo. Vamos lá. Pelas informações que eu consegui levantar até o momento a respeito do assunto, esse tal desse homem pateta aí se trata de uma pessoa, um homem que cria vários perfis, né? Alguns perfis aí nas redes sociais, vestido de um personagem. Tem até algumas alterações que ele faz por meio de edição no rosto e ele fica parecido com o Pateta mesmo, por isso o nome é Homem Pateta. E aí, ele supostamente, né, ainda tem muito pouca informação mesmo a respeito do assunto, mas supostamente ele entra em contato com as crianças de forma privada, através das mensagens, no inbox, enfim. E aí, nessas mensagens privadas, ele começa a conversar com a criança e fazer ameaças ou falar coisas assustadoras, ou mesmo induzir as crianças a fazer experiências, né, desafiadoras, perigosas, induzir até ao suicídio, induzir a automutilação. A polícia ainda está investigando, então é como eu disse, ainda tem muito pouca informação a respeito do assunto, né? As pessoas ainda estão descobrindo, estão levantando hipóteses. E eu lembro até do caso da boneca Momo, né? Vocês lembram também recentemente, né, que aconteceu? E aí, quando surgiu, teve muita teoria a respeito do assunto. Não se sabia direito se era verdade a história, se não era. A princípio gerou muito pânico, depois começou a se questionar se ela realmente existia ou se tratava de fake news, né? Se em algum momento ela realmente existiu de fato. E muitas crianças que relataram ter visto realmente, né, em algum vídeo, em algum desenho, enfim, a boneca aparecendo. E agora parece que o caso é meio parecido também, mas ainda muito recente, com muito pouca informação precisa, assim, e confiável mesmo. Mas o fato é que, primeiro, todo cuidado é pouco e realmente a gente tem que ficar de olho no que as crianças estão vendo, acessando, no que elas estão fazendo na internet. E o segundo ponto é que toda vez que explode um caso assim, que envolva, né, o acesso das crianças às telas, à internet, às redes sociais e tal, eu vejo que as pessoas ficam muito limitadas, primeiro, né, no medo que o assunto provoca, lógico, né, a gente fica preocupado mesmo, e também a gente gira muito em torno de será que é verdade, será que não é, e fica tentando se aprofundar naquele caso específico, naquela situação específica. E aí, enquanto a gente se preocupa tentando desvendar esse mistério desse caso específico, a gente acaba esquecendo de olhar para algumas coisas que são muito importantes no meio disso tudo e que eu acho que são, sim, esses casos, uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre isso. Que é, gente, criança com um aparelho de celular, né, um tablet na mão com acesso à internet, é uma criança solta na rua. É a mesma coisa de você abrir a porta da sua casa e dizer vai. A gente não deixa a criança solta, né, na rua, sem supervisão, sem estar junto, sem guiar o que ela tá fazendo. É a mesma coisa. E a internet é uma porta aberta para o mundo inteiro. É mais até do que a porta da nossa casa que dá para a rua do nosso bairro. Na internet a criança consegue acessar o mundo inteiro, e um mundo muito desconhecido e muito perigoso. E as crianças não têm maturidade para ter perfil em rede social, né, para acessar sozinha a internet. E mesmo quando o conteúdo é voltado para o mundo infantil, é produzido para criança, nem sempre esse conteúdo é totalmente ok para criança, sabe? Nem sempre ele condiz com os valores que você quer passar, né, para sua criança, que você acredita. Eu já vi muito conteúdo assim de desenho, de clipe mesmo, né, de música infantil, passar muitas ideias assim que eu não considero tão legais para criança, sabe? Para ela ficar assistindo e absorvendo aquilo, né? Sem ninguém dizer nada, sem ninguém intervir, sem ninguém estar de olho supervisionando, sabe? Então, o YouTube, por exemplo, ele tem a ferramenta de você restringir o acesso da criança somente para conteúdo infantil. Só que isso não deixa você 100% à vontade para deixar a sua criança ali livre, sem supervisão, né? A gente precisa, sim, monitorar e estar de olho no que a criança está vendo, né? Muito conteúdo infantil que incita consumismo, discriminação, preconceito e tantas outras coisas que não são legais também. E sempre que eu levanto essa temática aqui com vocês, eu sempre falo disso. Eu não sou totalmente contra telas, né, para as crianças acima de 2 anos, né, para bebês realmente é bem complicado. Mas para as crianças, eu não acho que seja possível
uma infância zero telas, ainda mais nessa era que a gente vive. Daqui pra frente, nos próximos anos, as telas vão fazer parte, inclusive, das profissões que as nossas crianças vão seguir, vão escolher. Muitas profissões estão ligadas e vão estar cada vez mais ligadas com a tecnologia. E eu acho sim que uma maneira super eficaz das crianças aprenderem a lidar e a se proteger na tecnologia da internet é usando, né, com segurança e aprendendo, sabendo o que fazer, assim como tudo, assim como eu sempre mostro pra vocês o quanto eu gosto dessa ideia da gente ajudar as crianças a aprenderem a fazer boas escolhas, né, e não a gente poupá-las das experiências e elas chegarem totalmente despreparadas nas experiências. Mas isso não quer dizer que a gente possa soltar a criança, né, com um tablet e um celular na mão, né, de frente para a internet e deixar esperar que ela tenha maturidade, né, para saber o que fazer, para saber lidar e para aprender sozinha a respeito disso. E essa questão das redes sociais também, assim, é complicado, porque teoricamente as crianças nem poderiam criar perfis nas redes sociais, né? Então, realmente, assim, é complicadíssimo, assim, elas não têm um nível de maturidade. Falando do desenvolvimento, né, cerebral mesmo, desenvolvimento neurológico, desenvolvimento emocional, elas não têm maturidade, né, para filtrar o que é bom, o que não é, para saber lidar, né. Imagina se muitas vezes as redes sociais fazem mal até pra gente, né, a gente vê coisas, as pessoas escrevem, mandam mensagens, falam coisas que às vezes nos afetam, que nos fazem mal. Imagina pra criança, né, como é que ela vai saber filtrar tudo que ela recebe, que ela lê? Assim, não existe maturidade mesmo, né, então a gente precisa estar de olho, fica aí a reflexão, né? Eu acho que sim, é um assunto válido pra gente conversar, discutir, a gente tem que falar sim sobre o tema que apareceu, mas eu acho que sempre a reflexão tá um pouquinho mais profunda, né, do que só ali naquele caso específico. Queria muito saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês já ouviram falar aí do que tá acontecendo, do homem pateta, né? E o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui pra vocês. Um abraço, fiquem bem, protejam as crianças por aí, tá bom? Até mais!